No volante do meu caminhão, enfrentei muitas estradas escuras e isoladas ao longo dos anos. Mas nada poderia me preparar para a experiência assustadora que vivenciei naquela noite sombria. Era uma entrega noturna em uma estrada pouco conhecida, uma rota que poucos se aventuravam a percorrer após o pôr do sol. Eu sabia que seria uma viagem solitária e desafiadora, mas jamais poderia imaginar o terror que me aguardava. À medida que avançava pela escuridão, comecei a notar algo estranho. Luzes dançavam no horizonte distante, movendo-se de maneira errática e inquietante. No início, pensei que fossem apenas reflexos de outros veículos ou fenômenos naturais, mas logo ficou claro que não era o caso. Aquelas luzes tinham uma qualidade sobrenatural, uma aura que não podia ser ignorada. Enquanto continuava dirigindo, as luzes pareciam se aproximar cada vez mais, como se estivessem me seguindo pela estrada deserta. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas minha imaginação correndo solta na escuridão, mas algo dentro de mim sabia que não era o caso. Havia algo de errado naquela estrada, algo além da minha compreensão. Foi então que as vozes começaram. Sussurros indistintos ecoavam ao vento, preenchendo o interior da cabine com uma sensação de inquietação e medo. Tentei bloqueá-los, aumentando o volume do rádio e focando na estrada à frente, mas eles persistiam, sussurrando palavras que eu não conseguia entender, mas que enchiam meu coração de terror. Conforme a noite avançava, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Sombras se contorciam nas margens da estrada, movendo-se de maneiras que desafiavam toda a lógica e razão. Tentei acelerar o caminhão, escapar daquele pesadelo em que me encontrava, mas parecia que a estrada se estendia infinitamente à minha frente, prendendo-me em seu abraço sinistro. Quando finalmente cheguei ao meu destino, estava tremendo de medo e exaustão. Mal pude acreditar quando vi as luzes da cidade à distância, sinalizando o fim da minha provação. Prometi a mim mesmo que nunca mais voltaria àquela estrada, que deixaria aquele pesadelo para trás e seguiria em frente com minha vida. Mas mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras, não consigo esquecer a sensação de horror que me assolou naquela noite. A estrada fantasma ainda assombra meus sonhos, lembrando-me de que o mundo está cheio de mistérios que desafiam nossa compreensão. E embora eu possa ter escapado naquela noite, sei que a estrada fantasma ainda está lá fora, esperando por sua próxima vítima. À medida que me afundo em lembranças daquela noite, percebo que o medo ainda me assombra, mesmo longe da estrada fantasma. Cada sombra na escuridão parece carregar a promessa de algo sinistro, e cada sussurro ao vento me faz lembrar da sensação de estar sendo observado por forças além da minha compreensão. Procurei respostas desde então, pesquisando sobre a história daquela estrada esquecida e consultando especialistas em fenômenos paranormais. Mas as respostas foram escassas, deixando-me apenas com mais perguntas do que quando comecei. Alguns dizem que a estrada foi construída sobre um antigo cemitério indígena, enquanto outros afirmam que é assombrada por espíritos vingativos em busca de redenção. Independente da verdade, uma coisa é certa, a estrada fantasma deixou uma marca indelével em minha mente. Desde aquela noite, tenho evitado viagens noturnas sempre que possível, temendo o que possa encontrar nas sombras da estrada. Meu caminhão se tornou um refúgio seguro em um mundo cheio de perigos desconhecidos, uma fortaleza que me protege do desconhecido que espreita lá fora. Mas mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras, sei que não posso escapar completamente do meu passado assombrado pela estrada fantasma. Ela permanece como uma sombra em minha mente, lembrando-me de que o mundo está cheio de mistérios que desafiam nossa compreensão. E embora eu possa ter fugido naquela noite, sei que a estrada fantasma ainda está lá fora, esperando por sua próxima vítima.
Enquanto olho pela janela e vejo as luzes da cidade brilhando ao longe, sinto um calafrio percorrer minha espinha. A estrada fantasma pode estar longe agora, mas sei que sua presença ainda está próxima, esperando pacientemente por sua próxima oportunidade de assombrar os corações e mentes daqueles que ousam desafiá-la. E enquanto eu me preparo para enfrentar o desconhecido mais uma vez, prometo a mim mesmo que nunca esquecerei os horrores que vivenciei naquela estrada deserta, e que farei tudo ao meu alcance para evitar que outros sofram o mesmo destino. Dirigindo pela estrada deserta durante a noite, decidi fazer uma parada em um posto de gasolina aparentemente abandonado. As luzes dos postes de luz eram escassas, lançando sombras sinistras ao longo da estrada vazia. O combustível estava acabando, e meus olhos cansados procuravam desesperadamente por algum sinal de um posto de gasolina. Foi então que avistei um lugar à distância, um posto de gasolina abandonado. Inicialmente, hesitei em parar. O lugar parecia assustador, envolto em uma aura de abandono e decadência. No entanto, com o tanque quase vazio, não tinha outra opção senão me arriscar. À medida que me aproximava, a sensação de que algo estava errado só aumentava. As bombas de gasolina enferrujadas e a loja coberta de poeira pareciam testemunhas silenciosas de tempos melhores, agora perdidos para sempre. Mesmo assim, estacionei o caminhão diante das bombas de combustível e saí, respirando fundo para afastar a sensação de desconforto. O ar estava pesado, e o silêncio ao redor era quase tangível. Entrei na loja abandonada, sentindo o cheiro de mofo e desolação penetrar em minhas narinas. As prateleiras estavam vazias, exceto por alguns produtos empoeirados e um ar de abandono que pairava no ar. Enquanto me aproximava do balcão, uma sensação de inquietação começou a se apoderar de mim. Parecia que eu não estava sozinho naquele lugar desolado, como se algo invisível estivesse observando cada movimento que eu fazia. Tentei ignorar o sentimento e me concentrei em reabastecer o caminhão o mais rápido possível. No entanto, à medida que o tanque era enchido, comecei a notar algo perturbador. Manchas escuras no chão pareciam indicar um derramamento de sangue, e marcas estranhas adornavam as paredes como se tivessem sido feitas por mãos invisíveis. Uma sensação de medo crescente se instalou em meu peito, mas eu estava determinado a descobrir o que estava acontecendo naquele lugar sinistro. Decidi investigar mais a fundo, procurando por alguma pista sobre o que poderia ter acontecido ali. Encontrei uma porta trancada nos fundos da loja e, com um pouco de esforço, consegui abri-la. O que encontrei do outro lado me deixou sem fôlego. Uma sala escura se estendia diante de mim, com correntes penduradas nas paredes e manchas de sangue fresco no chão. Uma sensação de perigo iminente encheu o ar, e soube naquele momento que precisava sair dali o mais rápido possível. Corri de volta para o caminhão, deixando para trás o posto de gasolina abandonado e tudo o que ele representava. Enquanto dirigia para longe, senti um calafrio percorrer minha espinha, sabendo que tinha escapado por pouco de algo terrível naquela noite. Mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras, não consigo esquecer o horror que vivenciei naquele posto de gasolina. Foi uma experiência que mudou para sempre a maneira como vejo o mundo, lembrando-me de que o perigo pode estar à espreita em cada esquina e que nem tudo é o que parece ser. E enquanto continuo minha jornada pela estrada, sei que sempre carregarei as cicatrizes daquela noite assustadora. A estrada se estendia à minha frente, escura e silenciosa, enquanto o caminhão cortava o ar noturno. Meu coração ainda batia rápido, e minha mente estava repleta de perguntas sem resposta sobre o que realmente aconteceu naquele posto de gasolina abandonado. A sensação de inquietação persistia, como se eu estivesse sendo seguido por algo invisível e sinistro.
Mesmo depois de deixar para trás o posto de gasolina, não conseguia afastar os pensamentos sobre o que poderia ter acontecido ali. Passei a noite inteira dirigindo em um estado de alerta, cada sombra na estrada me fazendo estremecer de medo. Parecia que algo havia sido despertado dentro de mim naquele lugar abandonado, algo que se recusava a ser esquecido. Finalmente, quando os primeiros raios do sol começaram a surgir no horizonte, decidi parar em um pequeno motel à beira da estrada para descansar um pouco. O lugar era simples, mas acolhedor, e senti um certo alívio ao entrar no quarto e trancar a porta atrás de mim. Porém, mesmo dentro dos limites aparentemente seguros do motel, não consegui relaxar completamente. Cada rangido do assoalho, cada sombra que dançava na parede, me fazia lembrar do horror que vivenciei no posto de gasolina abandonado. Parecia que o medo havia se instalado em minha mente, recusando-se a me deixar em paz. A noite passou lentamente, marcada por pesadelos perturbadores e uma sensação constante de que algo estava à espreita do lado de fora da janela. Quando finalmente o sol nasceu novamente, senti um suspiro de alívio. Era hora de deixar para trás os horrores da noite anterior e continuar minha jornada pela estrada. Mas mesmo enquanto dirigia para longe do motel, a sensação de que algo estava errado ainda persistia. A estrada se estendia à minha frente, vazia e interminável, e eu sabia que não poderia escapar completamente do terror que vivenciei naquela noite. Mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras, sinto um arrepio percorrer minha espinha. O posto de gasolina abandonado pode estar para trás, mas o medo que experimentei naquela noite ainda permanece vivo em minha mente. É uma lembrança constante de que o mundo está cheio de mistérios sombrios e perigos desconhecidos, e que nunca podemos abaixar a guarda completamente. E enquanto continuo minha jornada pela estrada, sei que carregarei as cicatrizes daquela noite assustadora para sempre. A noite estava escura e a estrada deserta, uma combinação que sempre me deixava com os nervos à flor da pele. Eu tinha feito essa viagem inúmeras vezes antes, mas nunca me acostumei com a sensação de solidão que permeava a escuridão da estrada. Era como se estivesse em um mundo próprio, onde o tempo e o espaço se distorciam e a realidade se tornava fluida. Enquanto dirigia pela estrada vazia, meu olhar era atraído para uma figura solitária à beira da estrada. No início, pensei que fosse apenas uma ilusão causada pela escuridão da noite. Mas à medida que me aproximei, vi que não poderia ser tão simples. A figura estava lá, imóvel e sinistra, como uma sombra congelada no tempo. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto eu me perguntava quem ou o que poderia estar ali, àquela hora tardia e em um lugar tão isolado. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas minha imaginação correndo solta, mas algo dentro de mim sabia que não era o caso. Havia algo de errado naquela cena, algo que eu não conseguia ignorar. Com o coração acelerado, decidi me aproximar da figura para ver melhor. À medida que meu caminhão se aproximava, pude ver detalhes perturbadores. A figura não era humana, não completamente. Seus contornos eram indistintos, como se estivesse envolta em sombras que se recusavam a se dissipar. Seus olhos, no entanto, brilhavam na escuridão, refletindo uma luz sinistra que não vinha de lugar nenhum. Parecia estar me observando, estudando cada movimento que eu fazia com uma intensidade assustadora. Uma sensação de medo crescente começou a se apoderar de mim, e eu sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Com um suspiro de alívio, pisei fundo no acelerador, deixando para trás a figura sinistra na estrada deserta. Mas mesmo enquanto dirigia para longe, senti uma sensação de que não estava completamente seguro, que a sombra ainda estava lá, espreitando nas sombras da noite.
Aquela experiência mudou para sempre a maneira como vejo o mundo. Agora sei que o desconhecido está lá fora, à espreita na escuridão, esperando por sua próxima oportunidade de nos aterrorizar. E enquanto continuo minha jornada pela estrada, sei que nunca esquecerei a visão daquela figura sinistra na estrada deserta, uma lembrança constante de que o perigo pode estar mais próximo do que pensamos. Enquanto o caminhão avançava pela estrada, a figura sombria recuava na distância, desaparecendo na escuridão da noite. Por um momento, achei que minha mente estivesse me pregando peças, que o cansaço da longa jornada estivesse distorcendo minha percepção da realidade. No entanto, algo dentro de mim sabia que aquela visão não era fruto da minha imaginação. Meu coração continuava a martelar no peito enquanto a estrada se estendia à minha frente, interminável e desolada. Cada sombra nas margens da estrada parecia esconder segredos sinistros, e cada curva me fazia temer o que poderia estar à minha espera. Tentei afastar os pensamentos perturbadores, concentrando-me na tarefa em mãos e chegar ao meu destino são e salvo. Mas a lembrança da figura na estrada persistia, assombrando-me como uma sombra indesejada. Quem ou o que poderia ser aquele ser misterioso? Seria um transeunte perdido? Um animal selvagem? Ou algo muito mais sinistro, algo que desafia toda explicação racional? Enquanto esses pensamentos giravam em minha mente, a estrada se estendia diante de mim como um labirinto de incertezas. Cada quilômetro percorrido parecia trazer-me mais fundo na escuridão da noite, mais próximo do desconhecido que espreitava nas sombras. E então, como se para confirmar meus piores temores, comecei a notar algo estranho acontecendo ao redor. Luzes piscavam no horizonte distante, dançando como fadas irrequietas na escuridão da noite. Vozes sussurravam ao vento, indistintas e assustadoras, deixando-me com uma sensação de pavor que se aprofundava a cada segundo. Decidi aumentar a velocidade do caminhão, desejando escapar daquela paisagem surreal o mais rápido possível. Mas, para minha surpresa e horror, a estrada parecia se esticar infinitamente à minha frente, como se estivesse me impedindo de escapar de seu abraço sinistro. Era como se estivesse preso em um pesadelo do qual não podia acordar, uma armadilha do destino que me forçava a enfrentar meus piores medos. Enquanto lutava para manter a calma, uma sensação de desespero começou a se apoderar de mim. Será que eu jamais conseguiria escapar daquele pesadelo vivo? Será que a estrada deserta se tornaria minha prisão final, meu túmulo silencioso no coração da escuridão? No entanto, apesar do medo que me consumia, uma chama de determinação queimava dentro de mim. Eu não permitiria que o terror me dominasse, que a escuridão me engolisse vivo. Com cada fibra do meu ser, eu lutaria pela minha sobrevivência, pela chance de ver a luz do dia mais uma vez. E assim, com o coração batendo forte e os dedos cerrados no volante, continuei minha jornada pela estrada deserta, sem saber o que o destino reservava para mim. Mas uma coisa era certa, eu não desistiria sem lutar, não importasse o quão sombria fosse a noite ao meu redor. Foi em uma noite escura e chuvosa que eu me deparei com o carona mais sinistro que jamais poderia imaginar. Eu estava dirigindo há horas, enfrentando a tempestade que castigava a estrada deserta. A visibilidade era quase nula, e o som da chuva batendo no teto do caminhão ecoava como um tambor assustador. Foi então que vi ele, um homem solitário parado à beira da estrada, com o polegar estendido na esperança de conseguir uma carona. A princípio, hesitei em parar. O homem parecia estranho, sua figura obscurecida pela escuridão e pela chuva torrencial. No entanto, uma sensação de compaixão me dominou, e decidi dar-lhe uma carona. Abri a porta do passageiro e ele entrou, sem dizer uma palavra.
Seus olhos, escondidos sob uma franja úmida, pareciam observar-me com uma intensidade perturbadora. Enquanto dirigíamos pela estrada, o silêncio entre nós era ensurdecedor. Tentei quebrar o gelo, fazendo perguntas sobre seu destino e sua jornada, mas ele apenas balançava a cabeça em resposta, mantendo-se misteriosamente calado. Uma sensação de desconforto começou a se apoderar de mim, como se estivesse compartilhando o espaço com algo mais do que um simples estranho. Foi então que comecei a notar algo estranho acontecendo. Uma presença sinistra parecia pairar no ar, uma sensação de que algo não estava certo com o homem ao meu lado. Seu comportamento era errático, seus movimentos bruscos e imprevisíveis. Tentei ignorar a sensação de alarme que crescia dentro de mim, mas era como tentar ignorar um elefante na sala. À medida que a viagem continuava, a chuva começou a diminuir e a luz do amanhecer começou a espreitar no horizonte distante. Foi então que vi algo que me gelou até os ossos. O homem ao meu lado não tinha reflexo no espelho retrovisor. Uma onda de puro terror me atingiu enquanto eu me perguntava o que diabos estava acontecendo. Decidi confrontá-lo, exigindo saber quem ele era e o que queria. Mas antes que pudesse dizer uma palavra, ele se virou para mim com um sorriso sinistro nos lábios, revelando fileiras de dentes afiados como facas. Em um instante, minha mente estava tomada pelo pânico e pelo horror, e eu sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Com um grito de terror, parei o caminhão no acostamento e corri para fora, deixando para trás o carona sinistro e tudo o que ele representava. Enquanto eu corria pela estrada deserta, o sol nascente lançando uma luz fraca sobre o cenário desolado, sabia que essa seria uma experiência que jamais poderia esquecer. E embora eu tenha escapado por pouco do perigo iminente, sei que o carona sinistro ainda está lá fora, esperando por sua próxima vítima. Enquanto eu corria pela estrada deserta, o coração batendo freneticamente no peito, uma sensação de alívio misturada com terror me dominava. A luz do sol nascente iluminava a paisagem desolada, revelando detalhes que antes estavam ocultos pela escuridão da noite. Cada sombra na estrada parecia esconder segredos sombrios, e cada passo que eu dava era como uma corrida contra o desconhecido que espreitava nas sombras. Após alguns minutos de corrida frenética, parei para recuperar o fôlego, o ar frio da manhã enchendo meus pulmões. Olhei para trás, esperando ver o carona sinistro me seguindo, mas tudo o que vi foi a estrada vazia se estendendo até o horizonte distante. Uma sensação de alívio momentâneo se apoderou de mim, mas eu sabia que não poderia me dar ao luxo de baixar a guarda. Decidi continuar a pé, deixando para trás o caminhão e o carona sinistro que ainda me assombrava. Cada passo era uma luta contra o medo que ameaçava me consumir, mas eu sabia que não poderia desistir. Eu precisava encontrar ajuda, contar minha história e garantir que ninguém mais caísse nas garras daquele ser sinistro que me assombrou naquela fatídica noite. Enquanto caminhava pela estrada deserta, minha mente estava repleta de perguntas sem resposta. Quem era aquele homem estranho que me acompanhou naquele caminhão solitário? De onde ele veio e o que ele queria? E mais importante, o que eu poderia fazer para me proteger do perigo iminente que ele representava? Enquanto as horas passavam e o sol alcançava seu auge no céu, continuei minha jornada pela estrada deserta. Cada quilômetro percorrido era uma prova de determinação e coragem, uma prova de que eu estava disposto a enfrentar meus piores medos em busca da verdade. E embora o medo ainda me assombrasse a cada passo, eu sabia que não poderia desistir. Finalmente, depois de horas de caminhada exaustiva, avistei as luzes de um posto de gasolina à distância. Um sentimento de alívio inundou meu ser enquanto eu me aproximava do local, esperando encontrar ajuda e segurança. Entrei no posto de gasolina e contei minha história para o atendente,
explicando o encontro aterrorizante que tive na estrada deserta. Para minha surpresa e horror, o atendente ouviu minha história com uma expressão sombria no rosto. Ele me disse que aquela estrada deserta era conhecida por suas histórias de terror e encontros sinistros, e que eu não era o primeiro a relatar uma experiência assustadora naquele trecho isolado. Parecia que a estrada guardava segredos sombrios que poucos ousavam enfrentar. Enquanto eu me sentava no posto de gasolina, tremendo de medo e choque, percebi que minha jornada ainda não havia terminado. A experiência assustadora que vivenciei naquela estrada deserta mudou para sempre a maneira como vejo o mundo, lembrando-me de que o perigo pode estar à espreita em cada esquina e que nunca podemos baixar a guarda completamente. E enquanto continuo minha jornada pela vida, sei que sempre carregarei as cicatrizes daquela noite assustadora, uma lembrança constante de que o desconhecido está lá fora, esperando por sua próxima oportunidade de nos aterrorizar. Naquela noite sombria, eu estava conduzindo meu caminhão pela estrada deserta quando me deparei com um desvio inesperado. Devido a um acidente na rodovia, fui forçado a seguir por uma estrada secundária, mal iluminada e coberta pela escuridão da noite. No começo, não dei muita importância, achando que seria apenas um pequeno inconveniente em minha jornada. No entanto, conforme avançava pela estrada deserta, uma sensação de inquietação começou a se apoderar de mim. A escuridão ao redor era sufocante, parecendo fechar-se sobre mim como um manto sinistro. O barulho dos pneus do caminhão sobre o asfalto era o único som que quebrava o silêncio da noite, aumentando ainda mais minha sensação de solidão e isolamento. À medida que avançava, comecei a notar algo estranho acontecendo ao meu redor. Sombras sinistras dançavam nas margens da estrada, parecendo se mover de forma irregular e ameaçadora. Sons estranhos ecoavam pela escuridão, como sussurros indistintos que pareciam flutuar no ar. Uma sensação de que algo não estava certo se instalou em meu peito, me deixando tenso e alerta. Decidi manter a calma e continuar avançando, na esperança de encontrar o fim da estrada secundária e retornar à segurança da rodovia principal. No entanto, quanto mais eu dirigia, mais a sensação de desconforto crescia. O ar ao redor parecia carregado de uma energia pesada e opressiva, como se estivesse repleto de presenças invisíveis e sinistras. Foi então que comecei a notar algo estranho acontecendo com meu caminhão. Sons metálicos rangiam sob o capô, e luzes do painel de controle piscavam de forma intermitente. Preocupado com a possibilidade de uma falha mecânica, decidi parar e verificar o que estava acontecendo. Enquanto saía do caminhão e abria o capô, uma sensação de medo se apoderou de mim. O ar ao redor parecia vibrar com uma energia estranha e sobrenatural, como se estivesse impregnado com a presença de algo além da compreensão humana. Meus sentidos estavam em alerta máximo, e uma voz interior me dizia para sair dali o mais rápido possível. Foi então que vi algo que me deixou sem fôlego, figuras sombrias se movendo nas sombras ao redor do caminhão. Eram formas indistintas e sinistras, que pareciam se contorcer e se transformar diante dos meus olhos. Uma sensação de puro terror me atingiu enquanto eu observava, incapaz de desviar o olhar. Com o coração batendo freneticamente no peito, corri de volta para o caminhão e pisei fundo no acelerador, determinado a deixar para trás aquela estrada deserta e tudo o que ela representava. Enquanto eu dirigia o mais rápido possível, o som das figuras sombrias ainda ecoava em meus ouvidos, uma lembrança constante do perigo iminente que me cercava. Mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras, não consigo esquecer a sensação de terror que experimentei naquela estrada deserta. Foi uma experiência que mudou para sempre a maneira como vejo o mundo,
lembrando-me de que o perigo pode estar à espreita em cada curva e que nem sempre podemos confiar na segurança aparente da luz do dia. E enquanto continuo minha jornada pela estrada, sei que sempre carregarei as cicatrizes daquela noite assustadora, uma lembrança constante de que o desconhecido está lá fora, esperando por sua próxima oportunidade de nos aterrorizar. Com o coração batendo descontroladamente no peito, decidi parar o caminhão e confrontar aquela figura sinistra. Saí do veículo e me aproximei lentamente, sentindo o peso do medo sobre meus ombros. No entanto, quando cheguei mais perto, a figura desapareceu diante dos meus olhos, como se nunca tivesse estado lá. Fiquei parado na estrada deserta, olhando para o vazio onde a figura misteriosa estava momentos antes. Uma sensação de alívio misturada com perplexidade me dominava, deixando-me sem palavras. O que eu tinha acabado de testemunhar era real ou apenas uma ilusão causada pelo cansaço e pelo medo? Enquanto ponderava sobre essa questão, decidi retomar minha jornada pela estrada deserta, sabendo que a noite ainda não havia terminado e que o desconhecido continuava à espreita nas sombras. E enquanto eu dirigia para longe do local, uma coisa era certa, e nunca esqueceria a sensação de terror que experimentei naquela noite, uma lembrança constante de que o perigo pode estar mais próximo do que pensamos. No entanto, mesmo com essa certeza assustadora em mente, uma dúvida persistente continuava a me assombrar do que teria causado o desvio sinistro que me levou por aquela estrada deserta. Seria apenas um acidente na rodovia, como me disseram? Ou haveria algo mais sinistro em jogo, algo que as autoridades estavam tentando esconder? Decidi investigar mais a fundo, determinado a descobrir a verdade por trás do desvio sombrio que quase me custou a vida. Fiz algumas ligações para os postos de controle mais próximos, tentando obter informações sobre o acidente na rodovia e as circunstâncias que levaram ao desvio. No entanto, minhas tentativas foram em vão, pois ninguém parecia disposto a falar sobre o assunto. Com cada porta fechada diante de mim, minha determinação apenas aumentava. Eu sabia que não podia desistir até encontrar respostas para minhas perguntas. E assim, continuei minha investigação, seguindo pistas obscuras e confrontando segredos que estavam enterrados no passado. Foi uma jornada perigosa e cheia de obstáculos, mas, no final, minhas perguntas foram respondidas. Descobri que o desvio sinistro não foi causado por um simples acidente na rodovia, mas sim por algo muito mais obscuro e perturbador. E enquanto eu ponderava sobre essa revelação, uma coisa ficou clara: da estrada deserta guarda segredos sombrios que poucos ousam explorar, e eu estava apenas começando a descobrir a verdade por trás do desvio sombrio.